queridos, graças a paz. Estamos dando início ao nosso sexto dia da semana de oração. Eu quero te convidar a estar com a gente hoje também, adorando o Senhor nesse momento, orando com a gente. Já tem gente com a gente ali, eu não consigo identificar pela foto. Parece ser o Milton. Não estou conseguindo enxergar. Deixa eu ver. Eu como não chega óculos. A Milton está com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Milton e Núbia estão ali. Vamos orar para a gente começar por hoje? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia. Pedimos agora que tu possa vir de encontro aos nossos corações. Fala conosco, trata conosco, é o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Mamãe está com a gente também. Seja bem-vinda, mãe. No nosso primeiro momento de oração, vamos orar pelos últimos preparativos do culto de amanhã, né? Amanhã é um culto que a gente vai ter ceia, a gente vai ter músicas especiais, momento de Natal, vai ter poesia, eu acho, vai ter um monte de coisa, né? E o mais importante que é a palavra de Deus. Então vamos estar orando por isso, para que Deus possa estar abençoando o nosso culto de amanhã. Vamos orar?
Deus, nós colocamos diante de Ti os últimos preparativos para o culto de amanhã. Pedimos que Tu possa estar ajeitando cada detalhe, cada coisinha que precisa acontecer e preparando também aquelas pessoas que estarão assistindo esse culto amanhã e que cada pessoa possa ser tocada por Ti, Senhor. E que possamos ter vidas se rendendo a Ti amanhã. Fica conosco, é o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelas famílias que estão passando pelo luto, pelas famílias que estão passando por enfermidades, para que Deus possa estar dando direcionamento, Deus possa estar dando conforto, Deus possa estar dando consolo e força também para dar continuidade. Hoje a gente participou de uma reunião onde algumas famílias estavam passando por esse problema, né? De filhos que estão cuidando de pais que estão com Covid. E não é só essa família, tem várias outras famílias que estão nessa mesma situação. Então, vamos orar. Fabiana, fala para nós. As famílias enfermas juntas ou famílias? Famílias enlutadas, famílias que estão passando por dificuldades, famílias que estão passando por doenças, famílias que estão precisando do socorro. Tem um momento de doença? Final. Tá. Então vamos orar. De amor, nós queremos colocar diante de Ti todas as famílias, ó Pai, espalhadas, que o Senhor venha estar indo de encontro a cada família, cada necessidade, Senhor. Famílias, ó Pai, que estão passando por dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, Senhor, dificuldades emocionais, problemas, ó Pai, de relacionamentos, como citei, e também, ó Pai, de enfermidades. Ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada integrante da família. Sabes, ó Pai, que temos vivido momentos difíceis, mas nós sabemos, ó Pai, que com o Senhor nós seremos, ó Pai, nós somos vitoriosos, ó Pai. Que o Senhor possa ir de encontro a cada família e outros problemas também, ó Pai, que nós não citamos, nem imaginamos, ó Pai, mas que algumas famílias possam estar enfrentando, que o Senhor possa estar indo de encontro com a Tua providência, Senhor, e que o Senhor possa estar fazendo cumprir a Tua vontade, Senhor,
e que cada integrante da família possa sentir o teu cuidado, a tua presença, a tua mão agindo ali, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos passar para a ministração da palavra de hoje. A Fabiana vai estar fechando. Ela começou a falar ontem, ela ontem deu 3 características de uma vida vitoriosa e hoje vai estar dando mais 3. Os 4? Deixa eu distrair aí. Entrou mais gente ali, vamos ver quem é que está ali. Marcos Gomes, seja bem-vindo, meu querido. Chegou na hora da mensagem. Deus te abençoe. Vamos lá? Papai também está com a gente? Não, né? Uma ex-aluna minha também. Uma ex-aluna de Angélica também. Vamos lá. Angélica vai estar orando com a Fabiana, que vai estar ministrando a palavra. Estenda sua mão para ela assim. Querido Deus, neste momento peço que seja abençoando a sua serva, Pai, que estará ministrando a sua palavra. Assim como o Senhor tem falado com ela, Deus, que o Senhor também pode estar falando com cada um que está presente nessa transmissão e também com aqueles que estarão assistindo depois, Pai. Diz a sua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos, então, estar dando continuidade àquilo que a gente conversou ontem. Né, sobre uma vida vitoriosa, né? E hoje, apesar do cansaço, vocês podem olhar minha cara e dizer, não, tá triste? Não, tô cansada mesmo. Essa é a 3ª reunião que a gente participa hoje. Mas glória a Deus, né, que nós estamos aqui. Hoje, apesar do dia corrido, foi um dia muito proveitoso. E a gente vai continuar falando sobre alguns elementos de uma vida vitoriosa. Ontem nós lemos alguns textos e nós vamos estar lendo um de novo que fica lá em Efésios 1:3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E a gente viu ontem um pouquinho, a gente pôde ver que a vida vitoriosa, uma vida vitoriosa, não são bens materiais, não é sucesso, não é riqueza, né? Não adianta nada você ter isso se você não tem Cristo como seu Salvador, né? Como ter Cristo na sua vida. E ontem nós vimos que para que a gente tenha uma vida vitoriosa, nós vimos 3 elementos: a fé em Cristo Jesus, a perseverança e a certeza da salvação. E hoje nós vamos ver mais... 4 mesmo. Eu fiquei na dúvida agora, que ele falou 3, eu falei 4, falei, será que é 3 ou será que é 4? São 4. Mais 4. Né? Às vezes a gente olha assim, mas pode falar assim, poxa, mas difícil isso. Né? É muito difícil esse elemento, que é alegria na tribulação. Né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 37. Né? Ele fala, não pode separar do amor de Cristo. Tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo, espada. E lá no verso, eu falei Romanos 37, não, Romanos 8. Né? Romanos 8 fala isso. E no verso 37 fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo não está dizendo que nós somos vencedores simplesmente porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas ele fala assim, mas em todas essas coisas. Que todas essas coisas? Que são essas? Fome, tribulação, angústia, perseguição. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas. Mas para isso, a gente precisa entender o finalzinho desse verso 37, que fala, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Cristo.
Então a gente precisa entender que, e mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, nós precisamos nos alegrar no Senhor, a gente precisa ter essa alegria. Tem um cântico que eu aprendi quando criança que fala: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E às vezes eu falo: poxa, mas eu estou passando por dificuldades, eu estou triste, né? Mas a gente está triste, a gente fica triste, mas são momentos de tristeza. Mas aquele que tem Cristo não tem como não ser uma pessoa alegre. E aí meu sogro está ali, estou na área, ele está na área, e quem conhece ele sabe, né, que ele é uma pessoa alegre, independente dos problemas. E ele fala, né, que ele aprendeu a ser feliz dessa forma porque ele é grato ao Senhor, né, porque depois de tudo que ele passou, das enfermidades que ele já teve, ele está aí alegre, feliz, né? Então a gente precisa ter essa alegria mesmo na tribulação, né? Esse elemento que é mais um elemento para ter uma vida vitoriosa, é ter alegria mesmo na tribulação. Outro ponto, outro elemento fundamental para que a gente tenha uma vida vitoriosa é a comunhão com os irmãos. A gente tem passado por um momento muito delicado, né, no mundo. Eu não vou nem dizer que é na cidade de Rondonópolis, é no Rio de Janeiro, ou no país, não, é no mundo. Nós temos vivido um momento delicado no mundo. E isso às vezes afasta as pessoas. Eu pelo menos, né, sou do Rio, e a gente gosta muito de abraçar, de beijar, de ter esse contato físico. E a gente não pode ter isso agora, né? Mas a gente precisa ter comunhão com os irmãos. Jesus fala lá em João 13, verso 34 e 35, fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Com esse novo mandamento, Jesus estabelece uma condição para sermos discípulos. O que é discípulo? Discípulo não é simplesmente um aluno que aprende. A gente fala, discípulo é aluno. Sim, é aluno, ele aprende. Só que ele aprende e põe em prática aquilo que ele fez, que ele aprendeu. Né? Ele aprende para ensinar. Essa é a função do discípulo. Né? E o melhor discipulador que nós podemos ter é o próprio Cristo. Né? Então, ter essa comunhão, o próprio Jesus fala. É um novo mandamento que ele nos dá, que vos ameis uns aos outros, assim como ele nos amou. Eu sei que é difícil amar como Cristo amou, mas não é impossível, senão ele não mandaria. Né? E a gente vê que na comunhão com os irmãos, no amor e no perdão, está a prova do nosso amor por Deus. Quando a gente tem o Senhor Jesus como nosso Salvador, né, é mais fácil amar, é mais fácil perdoar. Até porque eu entendo que amar não é um sentimento somente. A gente sente o amor, mas amar é uma escolha. Porque se não fosse uma escolha, a Bíblia não falaria para a gente amar o nosso inimigo. E nós devemos amar até os nossos inimigos. Então amar é uma escolha. É difícil? Às vezes é. Às vezes não, às vezes é fácil demais amar. Né? E é vitorioso aquele... Eu tô pulando aqui. É vitorioso aquele que vive em comunhão com os irmãos. Até porque quando a gente está em comunhão com os nossos irmãos, a gente consegue ser vitorioso porque está um ajudando o outro. Tem um texto que fala, um ao outro ajudou e ao teu companheiro disse, esforça-te. Então é um dando suporte ao outro. É um
tipo assim, não tô aguentando, eu chego, eu costumo dizer que no nosso relacionamento aqui em casa, eu e Décio, se os dois estiverem ruins no mesmo dia, um tem que ceder, porque senão, né, qualquer relacionamento é assim. Sempre eu que cedo. Ele tá brincando aqui, né? Sempre ele que cede. Mas tem dia que se ele tá mal e eu tô mal, a Angélica ferrou pra mim. É mais ou menos isso, né? Mas quando eu vejo que ele não tá muito bom, eu tenho que ficar na minha e vice-versa. Nós precisamos dar suporte um ao outro, cuidar um do outro, ajudar um ao outro, para que a gente possa ser vitorioso junto. Tem um ditado que fala que como é que é? Sozinho a gente vai longe, mas como é que é? Mais rápido. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Né? Nem sempre a gente precisa chegar rápido, mas a gente precisa ir longe. E a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. Então hoje a gente está vendo que os elementos que a gente precisa para que tenha uma vida vitoriosa, alegria na tribulação, comunhão com os irmãos. E o outro, para ter uma vida vitoriosa, chega a ser até redundante, a vitória sobre as tentações. O que quer dizer isso? Né? Que as tentações vão vir. E você vai cair ou não. Depende. Em Mateus 4, Jesus dá um exemplo tremendo de como vencer a tentação. E fala dele mesmo no deserto. Ele passou ali 40 dias, 40 noites, e ele foi tentado pelo próprio Satanás. E ele ali, ele não estava ali, ele era homem. Jesus, ele era homem. Né? Então ele sentia fome, sentia desejo. Né? E ele, apesar dele ser homem, ele era filho de Deus. E Satanás, ele foi direto ao ponto. Ele foi tentado ali por Satanás. E Satanás começou a instigar ele com a própria palavra de Deus. Né? Se é mesmo Deus, né? Pega essa pedra, transforma em pão, pula daí, não sei o que. E o Senhor Jesus, ele respondia também na própria palavra. Né? Então, é fácil a gente vencer as nossas tentações se a gente estiver firmado na palavra do Senhor, estiver convicto da vontade do Senhor sobre a nossa vida. É fácil sim. É muito difícil. Depende. Depende do seu nível de intimidade com Deus. Né? E é lógico que a gente nunca vai ser tentado por aquilo que a gente não gosta. Né? Se minha fraqueza dá um exemplo aí, gente. Dinheiro. Se minha fraqueza é dinheiro, Deus nunca vai me dar um emprego, ou melhor, vai surgir um emprego para mim. Um emprego não, uma situação com que eu ganhe dinheiro de uma forma ilícita. Estou conciliando aqui, ótimo, obrigada. De uma forma ilícita. Se minha fraqueza é essa, vai ser difícil para mim. Mas se não for, acho que essa tentação nem vem para mim. Né? Porque eu vou recusar e pronto. Tem muitas pessoas que a fraqueza, muitos homens, muitos homens casados, a fraqueza são mulheres. Agora, se você sabe que sua fraqueza é essa, evite. Então a gente tem que evitar passar por algumas coisas. Tem coisas que a gente pode evitar, tem coisas que não. Tem coisas que não tem como evitar. Mas a gente precisa, independente disso, vencer as tentações. A gente precisa estar lutando para que a gente consiga estar vencendo essas tentações. Porque quem tenta é o diabo. O Senhor nos prova. E se a gente conseguir passar por todas as provações,
e até mesmo pelas tentações, nós seremos aprovados pelo Senhor. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter vitórias. Quando um aluno é bem sucedido, eu estou com a professora aqui do lado, quando um aluno é bem sucedido por conta própria, né? Por conta própria, porque agora está difícil ser por conta própria, mas quando o aluno é bem sucedido dessa forma, né, ele consegue passar por todas as etapas e termina uma fase e se forma, ele tem vitória, e uma vitória certa. Agora, aqueles, dá até dó, né? Acho que o professor fica até assim, de dar o diploma para aqueles que não querem nada, que só passam colando e tudo mais. Eu acho que fica meio complicado, né? Mas, para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa ser vitorioso, a gente precisa vencer essas tentações, né? E, por último, não menos importante, ou melhor, até mais importante, é que a gente tem a vida em Cristo Jesus. A gente precisa ter uma vida pautada em Cristo Jesus. Paulo, lá em Filipenses 1:21, diz o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Paulo, quando fala, essas coisas, a história de Paulo é muito interessante, porque Paulo, ele era perseguidor de Cristo, né? Ele perseguia as pessoas que serviam, que buscavam o Senhor. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele foi preso. Então, assim, quando Paulo fala algumas coisas, né? E isso é muito interessante, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Viver, ele estava vivendo em Cristo, depois que ele passou a ser chamado de Paulo. E se ele morresse, é lucro. Por quê? Porque ele está com Deus, né? Ele está ter o que a gente falou ontem sobre a vida eterna, que a nossa vida vitoriosa aqui é uma etapa, né? Mas vitória mesmo nós vamos ter depois que nós chegarmos aos céus. Mas para isso a gente precisa pensar nisso aqui, né? Alegria na tribulação, comunhão com os irmãos, vitória sobre as tentações e a vida em Cristo Jesus, né? Estar crucificado com Cristo é condição essencial para ter vida vitoriosa. E essa vida e morte com Cristo anula o eu. Quando a gente entende e coloca a nossa vida no altar do Senhor, quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso eu tem que morrer para Cristo viver em nós e nós vivemos na dependência do Senhor, né? Então é isso que a gente queria conversar com vocês, né? Desde ontem a gente está falando sobre isso, que a gente precisa, para ter uma vida vitoriosa, a gente precisa ter a fé em Cristo Jesus, a perseverança, a certeza da salvação, a alegria na tribulação, comunhão com os irmãos, a vida sobre as tentações e a vitória sobre as tentações e a vida em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Certo, minha vida? Então vamos orar? Pai de amor, nós queremos, Senhor, ter uma vida vitoriosa, Senhor. Mas já sabemos que para isso nós precisamos estar, primeiro, colocando a nossa vida no Teu altar, para que todos esses elementos possam ser real na nossa vida, Senhor. Para que nós possamos estar buscando cada elemento desse, para que tenhamos uma vida vitoriosa, não só aqui na terra, mas também no céu, quando estaremos encontrando contigo, Senhor. Aqueles, ó Pai, que ainda têm dúvida de que um dia estarão contigo, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa estar indo de encontro ao coração deles, ó Pai, e que eles possam ter essa experiência que não tem nem como explicar,
quer ter esse encontro com o Senhor. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada pessoa, incomodando os corações. Que o Senhor possa estar tratando a cada um de nós. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem de oração aqui, né? Está quase encerrando. A gente vai passar agora. A gente vai cantar uma canção, depois a gente passar para o último momento de oração. A gente vai estar orando pelos enfermos. Nós temos alguns pedidos aqui da Aline, né? O Soraiza entrou também. O Soraiza está com a gente também? O Soraiza está com a gente ali também. A Aline está pedindo pela tia dela, não guardei o nome, é Enirce, né? Enirce Medeiros, que está sendo internada agora no CTI. Pelo esposo dela também. Está isolado no quarto de hotel com Covid. E a gente vai estar orando por todas aquelas pessoas que estão enfermas. Só que antes disso a gente vai cantar uma canção que tem tudo a ver com isso. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, pois tu és o meu louvor. Sim, tu és o meu louvor, pois tu és o meu louvor. Sim, tu és o meu louvor. Vamos lá? Pai de amor, nós colocamos diante de Ti todas essas vidas que estão enfermas. Peço pela tia da Aline, que está sendo internada agora no CTI, pelo seu esposo também. Que Tu possa estar cuidando deles, dando a eles o livramento dessa doença. Tu possa estar usando os médicos para dar um tratamento eficaz para eles, e não somente para eles, mas também para todos aqueles que estão infectados, que estão com algum tipo de doença além do Covid, Pai. Pedimos a sua intervenção, Pai, como médico dos médicos, para estar sarando a nossa nação, sarando o nosso mundo dessa doença. E não apenas sarando o nosso mundo dessa doença, mas sarando o nosso mundo de todo tipo de doença, de toda corrupção, de toda roubalheira que existe nesse mundo. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos familiares, e em especial cuidando desses enfermos. Cuida deles, cuida de nós, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente dar a bênção apostólica, pedir para a Fabiana dar os recados de amanhã. Amanhã, às 9. 15 para 9. 15 para as 9. A nossa EBD. Né? A gente vai estar encerrando a revista do Apocalipse. A revista do Apocalipse. E no domingo, às 18h30, acho que mudou o horário, eu fui confusa. Às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, em especial de Natal. Então, você que pode estar presente, vai ser presencial e online à noite, de manhã vai ser só online.
e à noite vai ser presencial também. Então, você que é daqui, que pode estar conosco, né, esteja conosco para ser abençoado também. Quem entrou aqui agora, se eu não me engano, foi Luceli, e Valdeia está aí também. Vamos dar a benção? Feche teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã.